Pessoal, mantendo a regularidade nessa Série B, o Atlético mantém os vexames. Isso mesmo. Atlético 1, Cuiabá também 1. Ontem na Arena da Baixada. Eu digo ontem porque eu estou gravando esse vídeo, já passou da meia-noite. Olha só. O Odair Hellmann, que já era para ter saído e não saiu, e parece que não vai sair, ele vai firme para a Série C com o Atlético. Acho que esse é o objetivo que ele traçou na carreira dele, é cair com o Atlético para a Série C. Se ele quer passar esse vexame, tudo bem. Aliás, vexame é que o Atlético vem passando durante toda essa Série B e durante todo o trabalho do Odair Hellmann desde que ele chegou para o Atlético. O Atlético hoje entrou num 4-3-3, o Odair Hellmann abandonou o 3-5-2. A zaga hoje teve o Beleze e o Arthur Dias, as laterais ali na direita com o Benavides e na esquerda com o Lucas Esquivel, e no meio de campo ali com o Zapelli, hoje não jogou nada, Patrick um morto, não sei porque o Odair Hellmann insiste com o Patrick, desculpem, também o Dudu apenas esforçado, e ali na frente com o triatleta Speed Mendonça, porque ele corre, pedala e nada, e hoje, no único quesito que ele vinha até então apresentando ser um bom cobrador de pênaltis, hoje ele foi uma negação na cobrança de pênalti, ele chutou a bola para fora. Isso mesmo, o Atlético teve um pênalti ao seu favor, ainda no primeiro tempo, aliás, no segundo tempo, e o Speed Mendonça conseguiu perder esse pênalti. Não foi o goleiro do Cuiabá que defendeu, a bola foi para fora mesmo, chutou no mesmo canto que ele sempre chuta, no canto direito do goleiro, só que dessa vez foi bem para fora da meta do gol do goleiro do Cuiabá, né? Do arqueiro do Cuiabá. O Kevin Viveiros apenas esforçado, perdeu ali um gol de cabeça, um gol feito de cabeça, conseguiu meter a bola para fora, também uma noite infeliz, e depois ali naquele apuro total no segundo tempo, ele tirou um, colocou outro, entrou o Leozinho, melhorou sensivelmente a equipe. O Leozinho, ele participou diretamente do lance do gol do Atlético, isso mesmo, o Atlético ainda fez o gol, o Atlético ainda ficou na frente do placar pela sexta vez consecutiva, o Atlético ficou na frente do placar do adversário e o Atlético conseguiu não ganhar o jogo. E o Leozinho finalizou, o goleiro do Cuiabá fez boa defesa, depois o Leozinho numa finalização, ali numa construção de jogada onde o Allan Kardec participou dessa jogada, o Renan Peixoto, que também entrou no segundo tempo, naquela tentativa, né, de desespero do Odair Hellmann, foi colocando um, foi colocando outro, o Renan Peixoto fez o gol. 1-0 para o Atlético aos 46 minutos do segundo tempo, então jogo ganho que nada. Aos 49, o Cuiabá, num lance, numa jogada esticada, lá pelo lado esquerdo do Atlético, uma bola nas costas do lado esquerdo do Atlético, o Mateuzinho do Cuiabá, em diagonal, ali na grande área já do Atlético, recebeu essa bola e só tocou por cima do Santos, que saiu ali, eu achei que ele saiu um pouco indeciso também na jogada, e gol do Cuiabá aos 49, o empate 1-1, e depois disso não teve mais jogo, teve sinalizador jogado pela torcida dentro do campo, e daí acabou o jogo, o Atlético com certeza vai ser penalizado por esse sinalizador jogado pela torcida e mais outros objetos. Também não faz diferença nenhuma se o Atlético jogar na arena ou não jogar mais, ou jogar de portões fechados, jogar com ou sem torcida, não faz mais diferença,
porque o que tudo indica, o Atlético não vai melhorar o seu desempenho nessa Série B. Pelo menos a nível de querer buscar um G4 vai ser muito difícil. Restam aí, se eu não me engano, 16 jogos e o Atlético tem que ganhar 11 jogos, ou 15 jogos, o Atlético tem que ganhar 11, então esqueçam. A preocupação agora é não cair para a Série C, pelo menos tempo tem para não cair para a Série C. Eu acho que o Atlético tem aí 15 ou 16 jogos para se livrar da Série C, e é só o que restou para o Atlético. Como eu falei, o Atlético, um primeiro tempo em que o Cuiabá não quis jogo, o Cuiabá não quis jogar, o Atlético tentou jogar, mas esbarrou nos próprios erros, na própria incompetência, na própria falta de melhor qualificação técnica dos seus jogadores, na própria falta de não ter alternativas quando você enfrenta uma equipe que não quer jogo. E o Cuiabá, ele também ele não apresentou tanta dificuldade ao Atlético. O Atlético, que foi a própria dificuldade dele mesmo, dele próprio Atlético. O Atlético foi a sua própria dificuldade. O Atlético, o maior adversário dele está sendo o próprio Atlético. O Atlético não tem nenhum pouquinho de equilíbrio emocional. O Atlético, ele entra em campo completamente sem equilíbrio emocional. O Atlético entra tenso, o treinador é mais tenso ainda, o treinador não passa nenhuma confiança aos jogadores. Eu acho que já está mais do que na hora do seu Odair Hellmann pedir para sair, que ele tenha o bom senso e peça para sair, porque se ele ficar, ele vai simplesmente dar 1000 passos atrás na sua carreira. Ele que nunca foi um treinador de ponta, ele que nunca foi um treinador de grandes feitos, ele nunca conquistou nada. Tudo bem, ele já dirigiu grandes equipes do futebol brasileiro, mas ele nunca conseguiu absolutamente nada de extraordinário, e ele pode simplesmente conseguir algo negativo na sua carreira e algo que pode ficar marcado pelo resto da sua carreira, que é rebaixar o Atlético para a Série C. Então, se eu fosse o Odair Hellmann, pedia o boné, pedia para sair e deixava o Atlético que se vire, a diretoria que coloque lá um interino, alguma coisa assim, porque com certeza eu acho que o interino pode fazer melhor que o Odair Hellmann, porque o Odair Hellmann também, ele está pedindo para a equipe não vencer os jogos. Ele tá dificultando que a equipe não vença os jogos. Por quê? Porque ele está escalando mal a equipe. Por quê? Porra, Luiz Fernando, como eu falei no vídeo anterior, o Luiz Fernando, ele, antes da contusão, já não estava jogando absolutamente nada. Depois da contusão, é que ele não ia melhorar. E dito e feito, contra o Criciúma ele foi mal, hoje ele foi péssimo, e o seu Odair Hellmann escala o cara para jogar, quando já podia começar com o Leozinho, podia começar com o Isaac, mas não, o Odair Hellmann insiste ali no sistema ofensivo com Luiz Fernando, Speed Mendonça. Onde é que foi parar o Kevin Velasquez? Né? Onde é que foi parar o Kevin Velasquez? Né? Poderia estar jogando no lugar do Speed Mendonça. Né? E, porra, o Patrick, por que o Patrick tem que jogar todo jogo? Está escrito no contrato do Patrick que ele tem que jogar todo jogo. O Patrick não vai passar disso. A forma física dele não vai passar disso. Pela quantidade de jogos que ele está tendo no Atlético, desde que ele chegou, e ele não melhorou em nada a sua forma física. E isso acaba afetando tecnicamente, afeta a produção do jogador. Então o Odair Hellmann insiste nisso. E não adianta, pode ser um clichê, mas o maior culpado é quem escala a equipe. É de quem contrata e de quem escala a equipe. E o Odair Hellmann não está tendo discernimento de escalar uma equipe, pelo menos com um mínimo de coerência. Ele vem insistindo com o Patrick, ele escala Luiz Fernando, que é um jogador que não está bem, não está numa boa fase. Sendo que ele poderia já começar com os jogadores que quando entram
mudam a equipe. No caso do Leozinho, o Isaac, Allan Kardec é outro que não precisava mais nem estar mais no Atlético. E o Odair Hellmann sempre insiste em colocar o Allan Kardec no segundo tempo. Tudo bem, hoje ele participou também diretamente do gol do Atlético, mas fez ali o pivô. É o mínimo que um centroavante tem que fazer. Ele fez o pivô da jogada e a bola sobra para o Renan Peixoto, que faz o gol. Mas não dá, eu acho que você tem que... Como eu falei no short que eu postei antes desse vídeo, quando o elenco é fraco, o treinador, ele não tem margem de erro, ele tem mínima margem de erro. Então ele tem que escalar corretamente, ele tem que armar um esquema de jogo mais acertadamente e ele não pode errar na substituição ou nas substituições. Ele não tem muita margem de erro. Mas treinador para a equipe fraca não pode ser também um treinador fraco. Tem que ser um treinador de médio para bom. E o Odair Hellmann não está sendo nem perto de ser um treinador médio, um treinador mediano. Então, aí fica complicado mesmo. Fora, outro fator importante é ambiente de trabalho. O Atlético não tem um bom ambiente de trabalho. Como falei em uns 2 ou 3 vídeos passados, que você pode trazer o melhor elenco que tiver no futebol mundial. Traz lá o elenco do Real Madrid, do Barcelona, do Chelsea, enfim, desses times de ponta do futebol mundial. Se você colocar a camisa do Atlético e dentro da arena, que não é mais Joaquim Américo Guimarães, é Mário Celso Petralha, a coisa não vai. Então, tchau, tchau, Série A ano que vem. É rezar para pelo menos ser Série B para o ano que vem. Infelizmente, essa é a realidade do nosso Clube Atlético, de todos os paranaenses e de todos os brasileiros, porque o Atlético é time que tem torcida em todo o Brasil e não está respeitando esse torcedor, que quem mais sofre é o torcedor. A existência do clube é por causa do torcedor, né? O torcedor é que faz esse clube existir e é o que menos está sendo respeitado nesse momento por essa diretoria que rebaixou a equipe e que parece que quer rebaixar novamente a equipe do Clube Atlético, de todos os paranaenses, de todos os brasileiros. E a fase é tão ruim que eu estava assistindo a esse jogo em um evento, eu estava com meu celular nesse evento, um evento social, e um colega coxa branca estava secando o jogo, né? Coxa branca secando. Aí ele vai para o banheiro, o Atlético faz o gol. Quando ele volta do banheiro, o Atlético toma o gol. Daí é para acabar, né? Tchau, tchau.